Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos agora para a correção da nossa atividade da aula 2 de ecologia. Essa primeira questão a gente já viu na aula, né? Então, vocês já sabem a resposta aí, no caso, que era para dizer que a pirâmide nunca vai ser invertida, a pirâmide de energia. A segunda questão também, que era sobre o bioindicador, que ele vai mostrar que quem está na base da pirâmide aí são as algas, são fotossintetizantes. Então, a partir da terceira que a gente vai ver as questões, e eu coloquei, no caso, 3 questões do Enem para vocês. Então, diz assim: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente os níveis tróficos de. Então, ele mostrou aí a figurinha, né? Que tem esse homem aí caçando, e o tigre e o abutre lá em cima esperando, né? Algum deles morrer para ele poder se alimentar. Ele quer saber, no caso do tigre e do abutre, que local ele vai ocupar na cadeia alimentar. Então, aí, eles são consumidores, né? Então, o item que tem produtor, vocês já podem eliminar. No caso, eles vão ser consumidor secundário e consumidor terciário. O tigre vai ser consumidor secundário, porque ele vai estar se alimentando do ser humano, de acordo aí com a figurinha, né? E o abutre vai ser consumidor terciário, porque ele vai se alimentar, ele pode se alimentar do tigre, tá? Então, aí é o item C. Quarta questão. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará o maior teor de mercúrio no organismo se essa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então, ele quer saber aí, caso aconteça um derramamento do mercúrio nessa lagoa, qual seria onde ia ter o maior teor desse metal. Então, aí, no caso, seria a letra A, que ele vai dizer aí, ó, as aves, pois são predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Então, assim, ó, em relação a componentes que pode acumular, que a gente chama exatamente de bioacumulação, sempre vai ser no último, tá? Então, o último indivíduo da cadeia é o que vai acumular maior quantidade desse metal aí, tá? Então, vocês têm que olhar sempre qual é o último indivíduo da cadeia, que aí, no caso pela figurinha, né, vai ser a ave que está ali fora e vai se alimentar dos peixes. Quinta questão. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são. Então, vamos lembrar lá do ecossistema, que a gente tem o fluxo de energia, qual é o primeiro indivíduo que vai produzir a energia, né? E no caso é o responsável, são os produtores. Aí dos itens que ele mostra, né? Aves, algas, peixes, insetos e caranguejos, o único produtor que a gente tem são as algas, então elas que são responsáveis pela produção dessa energia que vai ser transmitida ao longo da cadeia, tá? Então, aí foram as respostas da nossa segunda atividade.